Em direto dos estúdios do Correio da Manhã. Este é o Notícias CM. Boa tarde, bem-vindo ao CMTV Jornal, em parceria com a Universidade Autónoma de Lisboa. Vamos a um alerta CM. Este é um alerta CM. A Vodafone Portugal foi alvo de um ataque informático que afetou milhares de clientes. A empresa garante a recuperação dos serviços ainda hoje. O alerta para o problema surgiu no acesso à rede móvel, com muitos clientes que não conseguiam fazer chamadas telefónicas ou ter internet. A empresa garante que reagiu de imediato e, assim que foi detectado o problema, fizeram de tudo para repor os serviços. Ontem, às 21 horas, cerca das 21 horas, nós fomos confrontados com uma interrupção abrupta da quase totalidade dos nossos serviços de comunicações. À exceção do serviço fixo de internet e de uma parte expressiva ainda de clientes de televisão, todos os demais serviços foram afetados, incluindo a total indisponibilidade do serviço de apoio a clientes. Os ataques continuam a ser sentidos, mas a operadora já está a repor o funcionamento dos serviços. A Vodafone garante ainda que os dados dos clientes não foram comprometidos e estão protegidos. Mas a esta data não temos qualquer indício de que tenha havido acesso ou corrupção de dados de clientes. Recordo que eu referi na parte inicial, este foi um ataque dirigido à rede, não é um ataque dirigido a sistemas, foi um ataque dirigido à rede com o propósito, seguramente voluntário e intencional, de deixar os nossos clientes sem qualquer serviço. A empresa diz que abriu uma investigação e a mesma vai prolongar-se até encontrarem os responsáveis por este crime. As autoridades competentes já estão envolvidas no sucedido. O ataque à Vodafone Portugal ocorre poucos dias depois de um ciberataque à Cofina que ocorreu no dia 6 de fevereiro e ao grupo empresa que faz parte da SIC e Expresso, que foi alvo no início de 2022. Duas mulheres com mais de 80 anos enfrentaram dois assaltantes. O assalto ocorreu numa orivesaria na Amadora e os ladrões já foram apanhados. Estas duas irmãs, com 84 e 91 anos, estavam a trabalhar normalmente na loja quando, em plena luz do dia, são surpreendidas por dois homens que traziam duas armas nas mãos e as fizeram viver momentos de grande aflição. Eles entraram como se viessem fazer uma compra, não vi logo a arma. Quando se aproximaram do balcão é que cada um puxou da sua arma e isto é um assalto. Entraram, foram à caixa registradora, depois o outro foi para aí dar a volta às montas e foi assim. A Polícia Judiciária descobriu que as pistolas usadas neste assalto são falsas, mas Maria Irene e Maria Madalena não sabiam e, num ato destemido e de coragem, não hesitaram em enfrentar a dupla de assaltantes. Sim, ele estava a tirar os relógios e eu bati-lhe na mão, a arma saltou e foi quando ele me agrediu, me atirou aqui contra o balcão. Mas fui muito suave, devia ter agredido com mais força. Era uma senhora que ia a passar, perguntou o que se passava e eu pedi-lhe para chamar a polícia. E ele retirou-me, não queria que eu dissesse, porque ele também não me deixou falar aqui ao telefone, por isso eu fui pedir socorro ali. Apesar da resistência, as proprietárias não conseguiram evitar o assalto. Os suspeitos fugiram num carro roubado e levaram consigo centenas de milhares de euros em joias e dinheiro. A dupla já foi detida. Os dois homens foram presentes a juiz no Tribunal de Loures e ficaram em prisão preventiva. Segundo as autoridades, são suspeitos de pertencer a um gangue violento que terá realizado mais de 20 roubos só nos últimos meses. Em direto à orivesaria na Amadora, a repórter Ana Engenheiro. Boa tarde, Ana. Que mais informações nos consegues dar sobre este assalto?
Boa tarde, Sara. Foi aqui neste local onde estou que o assalto aconteceu, em plena luz do dia. Maria Irene e Maria Madalena são irmãs, são as proprietárias desta orivesaria, têm ambas mais de 80 anos, acho importante enfatizar este dado, têm ambas mais de 80 anos e estavam a trabalhar normalmente quando viram entrar 2 homens na orivesaria. Inicialmente até acharam que seriam 2 clientes normais, mas depois estas pessoas tiraram as armas dos bolsos e aí as irmãs perceberam o que se estava a passar, perceberam que iam ser assaltadas, mas contam-nos que não hesitaram em enfrentar os assaltantes e que não tiveram medo. Contam-nos que a intenção foi defender o seu negócio, que é um negócio de família, o negócio a partir do qual vivem e a partir do qual colocam comida na mesa. Para isso, defenderam-se como podiam. Há uma das irmãs, Maria Madalena, que agride mesmo um dos assaltantes. Ela pegou em todos os objetos que tinha mais próximo, nos objetos que estavam, por exemplo, em cima do balcão. Ela pegou num suporte de fita cola, um suporte duro, e bateu na cabeça de um dos assaltantes. Aqui neste momento eles defenderam-se e acabaram por agredir a senhora, mas foram ferimentos muito ligeiros e ferimentos apenas na mão. A outra irmã, Maria Irene, tentou aproximar-se da porta da orivesaria, que é uma porta de vidro, assim como toda a montra, e que permite ver as pessoas que estão do lado de fora a passar no passeio, e essas pessoas também conseguem ver o interior da loja. Ela tentou chamar a atenção de alguém, mas o que é certo é que ninguém viu nada, ou pelo menos ninguém fez nada. Apesar de toda a resistência, o assalto acabou mesmo por acontecer, foram roubadas muitas peças em ouro e foi roubado também muito dinheiro. A quantia exata ainda não se sabe, ainda está a ser apurada, mas Maria Irene e Maria Madalena falam-nos em vários milhares de euros. Neste momento os assaltantes já estão detidos, já foram também presentes a juiz e ficaram em prisão preventiva. Ao que a CMTV conseguiu apurar, pertencem a um gangue violento que é suspeito de ter realizado mais de 20 roubos só nos últimos meses. Ora, podemos pensar, se pertencem a um gangue tão violento, por que será que não agrediram estas senhoras de forma mais agressiva? A resposta ao certo não a teremos, só eles a podem dar, mas talvez a resposta esteja nas armas. As armas eram falsas, eram de plástico, eram de brincar, como se costuma dizer, e talvez seja por isso que não agrediram de forma mais violenta estas senhoras. Elas contam-nos que, na verdade, nem se aperceberam bem do perigo que estavam a correr, porque foi tudo muito rápido e nem dá tempo para pensar. Sara, penso que a palavra que melhor descreve esta história é coragem. Esta é uma história de coragem que não acabou bem, uma vez que o assalto acabou mesmo por acontecer, mas que podia, sem dúvida alguma, ter acabado muito pior. Obrigada, Ana. Foi realmente um ato de coragem por parte destas senhoras. Os eleitores com Covid-19 podem ir votar no dia 30 de janeiro. O Governo vai reforçar as medidas de proteção para que os eleitores possam usar na ida às urnas. Nestas legislativas, os isolados vão poder votar. O Governo anunciou o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre os votos desinfetados e isolados. O direito ao voto prevalece ao confinamento. Foram criadas várias regras de forma a evitar o contágio. São aconselhadas algumas medidas de segurança, como horário e distanciamento. Da Procuradoria-Geral da República apontam no seguinte sentido. Em primeiro lugar, os eleitores que se encontrem em confinamento obrigatório, determinado pelas autoridades de saúde, podem sair do local de confinamento, que obviamente pode ser a casa ou pode ser outro local que tenha sido indicado pelas autoridades de saúde, no dia 30, estritamente para exercer o direito de voto. A Autoridade de Saúde recomenda que os infectados votem entre as 18 e as 19 horas. No entanto, não podem obrigar as pessoas que se encontram em isolamento a cumprir esse pedido. Foi feito o apelo aos confinados para que votem na última hora, de forma a evitar ajuntamentos de pessoas infectadas e não infectadas. Deve recomendar a estas pessoas que vão votar neste contexto que votem eventualmente dentro de um horário específico, de forma a evitar-se a aglomeração ou uma junção muito grande de pessoas infectadas e pessoas não infectadas. Foi pedido aos não confinados o voto antecipado no dia 23, isto porque os confinados não podem votar nesse dia. É uma forma para que todas as pessoas possam exercer o seu direito de voto. De forma a renovar este apelo que todos fazemos para que as pessoas que possam efetivamente votar antecipadamente, que o façam no dia 23, para evitarem estarem depois em situação de no dia 30, eventualmente, por qualquer contingência, não poderem exercer o direito de voto. O Governo abriu assim uma exceção para que os infectados possam votar no dia 30 de janeiro.
Os médicos de saúde pública não concordam com esta medida, isto porque pode colocar as pessoas que não estão isoladas em risco. A Dinamarca é o primeiro país da Europa a acabar com as restrições à Covid-19 e a voltar à vida normal. 2 anos depois, os animais do Jardim Zoológico de Copenhaga voltam a receber visitas. A Dinamarca vai ser o primeiro Estado-membro da União Europeia a levantar todas as restrições. O país vai deixar de considerar a Covid-19 doença crítica para a sociedade já a 1 de fevereiro. No entanto, mesmo a entrar em endemia, há precauções que vieram para ficar. Well, after 2 years of COVID-19, I think that the precautions are part of everyday life in the society and here in the zoo as well. So we don't have to educate our guests how to behave in a public space because they already know. We just have to tell them to bring their COVID-19 certificate and to wear a face mask if they go inside in the shop or restaurant. As autoridades dinamarquesas esperam que o contágio elevado continue durante mais algumas semanas, mas consideram desproporcional manter as restrições atuais. O país escandinavo segue o mesmo caminho da Inglaterra. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, também já anunciou o fim de todas as restrições. Deixa de ser obrigatório o uso de máscara, mesmo em espaços fechados. A França também vai aliviar restrições, mas não na totalidade. Acaba o limite de pessoas em espaços fechados e o certificado de vacinação entra em vigor, mas com forte contestação. O alívio de restrições acontece numa altura em que grande parte da população europeia já se encontra imunizada graças às altas taxas de vacinação, somadas à propagação da variante Omicron. Também por isso, ficou acordado em Conselho Europeu que pessoas com o certificado de vacinação ou de recuperação não devem ser alvo de restrições adicionais à livre circulação. Testes ou quarentenas deixam assim de ser obrigatórios com o objetivo de facilitar as viagens. Atualmente, Portugal obriga a um teste negativo, mesmo para quem tenha certificado. Assim, cabe ao nosso governo decidir se essa medida europeia é ou não adotada. O nosso país apresenta das mais altas taxas de vacinação da Europa e o certificado de vacinação foi amplamente aceito pela população. Boas notícias para quem gosta de sair à noite. Os bares e discotecas voltam a abrir esta sexta-feira. Os clientes precisam apenas de apresentar um teste negativo para entrar. Teste negativo, certificado de recuperação ou dose de reforço da vacina há mais de 14 dias é o que precisa para entrar num bar ou discoteca. No Bairro Alto, em Lisboa, já abriram portas, mas o movimento foi inferior ao esperado. Com estas novas medidas da obrigatoriedade do antigênio do PCR a pessoas que já levaram as 2 doses, naturalmente que não há aderência aos espaços de animação noturna. Ninguém quer entrar, as pessoas querem estar na rua, querem tomar um copo na rua e agora a pior notícia ainda é que também não se pode consumir na rua. Quer dizer, isto não tem descrição. Se esta situação continuar, não vou ser só eu. Provavelmente muitas pessoas vão ter que fechar. Não dá para pagar despesas a ter meia dúzia de clientes em 4 meses na rua. Os testes PCR são válidos por 72 horas e podem rondar os 100 €. Se optar por um antigênio, os chamados testes rápidos, são válidos durante 48 horas. O preço anda na casa dos 20 €, mas há farmácias em que é gratuito. O governo garante 6 testes por mês sem qualquer custo. Os autotestes à porta e supervisionados no local também são aceitos. Os clientes, sobretudo os mais jovens, sentem-se mais seguros com testagens regulares. Da maneira que isto está agora, cada vez há mais casos e é uma mais-valia para os jovens também sentirem que estão em segurança. Porque ainda há pouco tempo estivemos todos em casa, fechados, não é? E agora temos um bocado de liberdade e convém fazermos as coisas como deve ser. Senti-me segura e foi super fácil. Fiz o teste cá e entrei e correu tudo bem. Além da música, copos de bebida e animação, as noites de Lisboa têm agora postos móveis de testagem para facilitar quem precisa de um passaporte à última da hora. No Cais de Sodré, Largo de Santos, Praça Luís de Camões e Príncipe Real funcionam entre as 8 da noite e as 2 da manhã. Temos em direto a repórter Mariana Faria no Bairro Alto. Olá, Mariana. Ainda não é de noite, mas os bares já estão abertos. Como é que estão a reagir as pessoas por esses lados e com estas novas medidas?
Boa tarde, Sara. É verdade, ainda é de tarde, mas já existe bastante movimento aqui pelas ruas de Lisboa. Estamos em direto no Bairro Alto, no coração da noite lisboeta, no dia em que hoje reabrem os bares e as discotecas depois de 3 semanas estarem fechados. Portanto, para entrar nestes estabelecimentos é preciso mostrar o certificado digital em que comprove que tem feito um teste negativo à Covid-19, caso ainda não tenha levado a dose de reforço há mais de 14 dias ou caso se encontre recuperado da doença há mais de 6 meses. Os testes antigênio têm uma validade de 48 horas e o PCR de 72. Nestes estabelecimentos também podem ser realizados autotestes à porta. Os testes antigênio também continuam gratuitos até ao final do mês de fevereiro e cada utente tem direito a fazer até 4 testes por mês. Aqui também pelas ruas de Lisboa, como disse há pouco, estão já muito movimentadas e também os postos de testagem também já se encontram com bastante aderência por todas estas pessoas que tanto desejam voltar à vida noturna. Obrigada, Mariana. Voltaremos até ti mais logo, até porque ainda é muito cedo, mas mais logo falaremos contigo para saber como é que estão a reagir as pessoas a estas novas medidas. E para quem ainda tem notas de escudos em casa, pode ganhar dinheiro com elas. É possível trocar as notas até ao dia 28 de fevereiro no Banco de Portugal. Ainda está a circular nas mãos dos portugueses 95 milhões de euros. Foi há 20 anos que Portugal trocou o escudo pelo euro. Uma mudança radical na vida do país que é já uma memória longínqua para alguns. Mas ainda há quem guarde notas da moeda antiga. A maior parte já não pode ser trocada. No entanto, até ao final do próximo mês, há uma edição que pode ser convertida em euros. As notas de escudo que podem ser trocadas são as da última série, que são a série dos descobrimentos. São 5 as denominações, 500 escudos, 1000 escudos, 2000 escudos, 5000 escudos e 10.000 escudos. Ainda estão em circulação ou na posse do público cerca de 11,4 milhões de notas, que correspondem a aproximadamente 95 milhões de euros. E parece que há uma nota preferida para os portugueses. Uma em cada 3 que faltam entregar é de 5.000 escudos, que equivale a quase 25 euros nos dias de hoje. Quem quiser poderá fazer essa troca de 2 formas diferentes. As notas podem ser trocadas numa das tesourarias do Banco de Portugal, espalhadas pelo país e nas ilhas, ou então também podem ser enviadas por correio para o Banco de Portugal. O envio pelo correio deve ser feito com data de carimbo do CTT até dia 28 de fevereiro. Devem ser identificadas o nome, o número de cartão de cidadão e o IBAN, de forma a que depois o valor possa ser depositado em conta. Para muitas pessoas, o valor é muito mais do que monetário e por isso preferem ficar com elas. Alguns são colecionadores, outros sentem nostalgia ou querem mostrá-las aos netos. O que é certo é que muitos escudos deverão continuar na posse dos portugueses. Em 20 anos, apenas cerca de 40% dos 158 milhões de euros em notas de escudo que estavam em circulação à data da entrada do euro voltaram para o Banco de Portugal. Porque não há dúvida que recordar é viver. Um euro valia 200 escudos e 482 centavos. A CMTV é líder de audiências e bateu a RTP1. Em estúdio tenho o Francisco Peni. Olá, Francisco, olá. Que é jornalista e também formador de jornalistas. Obrigada por estares aqui connosco em estúdio. Obrigado. Francisco, a CMTV começou do zero. A que se deve este sucesso? Olha, deve-se a muito trabalho e a uma visão muito particular que a direção tem de, a partir de um jornal líder em banca, líder na preferência dos leitores, das pessoas que gostam de sentir o jornal nas mãos, conseguir a partir disso, e isso é uma visão, não estava escrito que isso podia ser assim, transformar esse projeto que tinha como base e que tem como base o jornal mais lido em Portugal, transformá-lo na televisão mais vista em Portugal. Isso foi algo conseguido em muito poucos anos, é algo muito único, que eu nunca vi acontecer em Portugal. Não estava nada escrito, como já disse, que isso pudesse ser possível e foi possível, não só foi, como continua a ser possível. É claro que há cada vez mais plataformas, cada vez mais concorrentes de peso
E a concorrência não para, a concorrência está sempre a pensar conseguir tirar a liderança à CMTV, e é o que nós tentamos fazer todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, não dar por descansado o primeiro lugar, que é uma coisa que pode acontecer, a queda do primeiro lugar pode acontecer a qualquer instante. Temos, enfim, muita firmeza em acreditar que este ano vai ser mais um ano nosso, em termos de primeiro lugar nas audiências. O público vê a CMTV e percepciona a CMTV como um canal sensacionalista. Sim. A verdade é que somos líder da audiência. A que se deve esse facto e qual é a sua perspectiva em relação a essa ideia? Eu acho que há muito para dizer sobre o ser um canal generalista, sensacionalista. Nós damos notícias e as nossas notícias às vezes na aldeia tal fugiu uma vaca. Em Lisboa, fugir uma vaca não é uma notícia, até porque nem há vacas em Lisboa. Mas quando foge uma vaca numa aldeia, a vaca pode matar uma pessoa, pode ferir uma pessoa. Portanto, é uma notícia quando foge uma vaca na aldeia. Ora, todos nós, eu e tu e as pessoas que veem televisão genericamente, vivem todas numa bolha. E as pessoas que vivem na bolha de eu tenho mais possibilidades, mais estudos, sou mais novo, sou mais urbano, acham muito estranho uma notícia sobre uma vaca que fugiu. Mas uma pessoa que vive na aldeia, que é mais velha, que se calhar tem menos oportunidades, tem menos estudos, até pode ter menos dinheiro, porque vive numa aldeia e tem outro emprego que não o meu ou o teu, pode achar muito importante saber que naquela aldeia ou na aldeia vizinha fugiu uma vaca. Isto é apenas um exemplo. Nós, de facto, somos muito atacados e muito visados como sendo um canal que dá notícias de uma maneira muito sensacionalista. Eu gosto de perceber que, quando nós damos as notícias, as pessoas escolhem as notícias. E, infelizmente, a maior parte das notícias são notícias negativas, notícias tristes, notícias trágicas, notícias catastróficas. As notícias boas não costumam captar tanta audiência. Dou-te um exemplo. Há um acidente numa estrada qualquer e normalmente há mais fila no lado onde não houve acidente do que no lado onde houve acidente. E no lado onde houve acidente, o trânsito está parado porque não consegue andar. Do outro lado é a curiosidade das pessoas. Isso tem muito a ver com os portugueses que somos e com os hábitos que temos. Nós também fazemos as notícias. Francisco, és formador na Universidade Autónoma de Lisboa. Sim. Acreditas que grande parte do êxito deste canal vem da formação destes jornalistas? Estes jornalistas permitem-nos fazer com que o canal seja um organismo vivo. Não é um organismo parado no tempo. Eu já estive em estações de televisão onde ninguém quer sair da televisão e muito poucas pessoas entram. É um clube de elite. Nada contra os clubes de elite, até porque há muitos clubes de elite em Portugal no jornalismo que são absolutamente fantásticos a fazer informação. O clube que se gera aqui, o clube que nós estamos a criar aqui, é um clube aberto à sociedade. É um clube onde as pessoas querem passar por aqui porque sabem que aqui há uma formação, há uma escola de jornalismo, uma escola de televisão, onde muitas pessoas conseguem passar por aqui, e eu costumo dizer, quem passa pela CMTV consegue fazer informação em qualquer lado, qualquer lado do mundo. Estamos com um tempo muito curto. Muito bem. Para a última questão, sente o dever cumprido na CMTV? O dever cumprido na CMTV constrói-se todos os dias. Não é dever cumprido que se cimenta todos os dias. É algo que nós fazemos a toda a hora e para sempre para o futuro. Obrigada, Francisco. Obrigado. E ao final deste jornal, boa tarde e um bom fim de semana.